Nós vamos começar a falar nessa aula aqui sobre o pedido. Está lá no artigo 322 até o 329. O pedido, ele é um dos requisitos da petição inicial e está mencionado lá no artigo 319 do CPC. E a sua importância é tão grande que o CPC dedica esses artigos 322 até o artigo 329 para falar sobre o pedido. O artigo 322 diz para a gente que o pedido deve ser certo. E o artigo 324 diz que o pedido deve ser determinado. Então nós concluímos que o pedido na petição inicial deve ser certo e deve ser determinado. Então o pedido deve ser certo e determinado. Se falar o pedido deve ser certo ou determinado, está errado. O pedido é certo e determinado. Então nós percebemos que o artigo 322 menciona que o pedido deve ser certo. E o artigo 324 determina que o pedido deve ser determinado. E o que seria certo? Certo é aquele que permite a identificação do bem da vida. Ou seja, pedido certo, eu consigo identificar qual é o meu pedido. E o pedido determinado é aquele que indica a quantidade postulada. Então eu tenho aqui, pedido certo identifica o bem da vida, identifica a minha pretensão. O pedido determinado vai identificar a quantidade pretendida. E aí nós percebemos no artigo 322 que nós temos dois parágrafos. O primeiro parágrafo diz que compreende-se no pedido principal, no meu pedido principal já está compreendido juros legais, já está compreendido a correção monetária, já está compreendido as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. E o parágrafo 2º diz que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Desse tópico aqui, desses parágrafos, o examinador pode cobrar de você o que está incluído nos pedidos, independentemente de pedido, né? O que estaria incluso nos pedidos. Aí fala que compreende-se no pedido juros legais, correção monetária, verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. E a interpretação do pedido, como é que ela é feita? Ela é feita considerando o quê? Pedido por pedido? Não. Ela é feita considerando o conjunto da postulação e observando principalmente a boa-fé. O artigo 323 nos diz que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, mês que vem, próximo mês e assim por diante, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Esse tópico aqui é importante porque nós temos aqui uma situação em que o examinador pode cobrar de você, então, independentemente de declaração expressa do autor. Se você ficar atento, ele pode tirar esse prefixo e falar dependendo de declaração expressa do autor. Não, independe. Ou seja, na ação que tiver por objeto cumprir uma obrigação em prestações sucessivas, essas prestações sucessivas, elas serão incluídas no pedido, independentemente do autor ter formulado, ter declarado expressamente isso. E serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Isso aqui pode ser tirado uma questão para você. Então é importante você firmar e fazer um mapa mental para poder memorizar isso de forma mais fácil. Então, falamos então que o pedido é certo. Falamos que o pedido deve ser determinado. E aí o parágrafo 1º diz que é lícito, porém, formular pedido genérico. Então sabemos, o pedido ele é certo e o pedido ele é determinado. Mas pode o autor da ação formular pedido genérico? Sim. Pedido é certo e determinado, mas pode o autor formular pedido genérico. E agora nós vamos verificar quais seriam essas possibilidades.
Nós vamos ter 3 incisos falando sobre os pedidos genéricos. Então, quando que eu posso formular pedido genérico? Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Ora, 3 hipóteses. A primeira, então o que eu tenho que memorizar aqui? Pedido ele é certo e determinado. Mas eu posso formular pedido genérico? Sim. Quando que eu posso formular pedido genérico? Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Porque se ele puder individuar, colocar para individualizá-los, aí não seria pedido genérico. Quando não for possível também determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. E quando a determinação do objeto, do valor da condenação, depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então essas são as 3 hipóteses, as 3 exceções em que o pedido poderá ser genérico. Você vai perceber aí na apostila que nesses campos verdes eu menciono, faço alguns esclarecimentos para ficar mais fácil o entendimento. Mas a base que você tem que saber é a lei. Para essa prova do Tribunal de Justiça, é a lei que você vai ter que identificar. Ou seja, não é só para a prova para o Tribunal de Justiça. Prova para a OAB, prova para concursos públicos, geralmente na prova objetiva eles cobram texto da lei. Então você já sabe, o pedido ele é certo e determinado, mas pode ter pedido genérico? Sim, desde que observar dessas exceções, que é as ações universais, quando não for possível determinar as consequências e quando a determinação do objeto, do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Outro ponto a esclarecer é que no caso de reconvenção, o que é reconvenção? A reconvenção seria como se fosse um contra-ataque, um ataque. Eu entro com uma ação contra você. E você, para aproveitar a mesma ação, nesta ação você faz um contra-ataque. Você vai reconvir, você vai fazer uma reconvenção. Olha o que diz aqui nesses comentários que eu fiz. A chamada reconvenção é a ação proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo. Ora, eu entrei com a ação contra você, você vai me contra-atacar, vai entrar com uma ação contra mim. Então nós temos aí uma reconvenção. Trata-se de uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. O réu pode propor a reconvenção independentemente do oferecimento de contestação. Então não é obrigatório ele apresentar contestação para apresentar a reconvenção. Ele pode apresentar a reconvenção independentemente da contestação. Isso está previsto no artigo 343, parágrafo 6º. Nesse caso, a reconvenção deverá preencher os mesmos requisitos da petição inicial, inclusive o valor da causa. No entanto, se a contestação também for oferecida, o pedido reconvencional passará a ocupar um capítulo dessa defesa, por meio do qual o réu demonstrará claramente a vontade de demandar contra o autor. Então perceberam que eu posso fazer a reconvenção independentemente de contestação. Mas se eu fizer a contestação, a reconvenção faz parte da contestação. É como se fosse um capítulo da sua defesa. Pode haver reconvenção da reconvenção? Isso é uma pergunta. Por inexistir vedação legal, é possível que o autor, no prazo de resposta, de responder à reconvenção apresentada pelo réu, apresente também a sua reconvenção. A reconvenção só não é admitida na ação monitória, conforme vedação expressa do artigo 702, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Então, reconvenção da reconvenção é possível? Sim, é possível. Quando que não é possível? Nas ações monitórias. Depois, mais à frente, nós vamos entender o que é uma ação monitória. Se você quiser, pode ir até esse artigo que eu mencionei e verificar as hipóteses de ação monitória. É o que é correto você fazer para fixar o conteúdo. A reconvenção é cabível no processo de conhecimento, procedimento comum, desde que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Já nas ações em trâmite perante os juizados especiais civis, não há possibilidade de reconvenção, porquanto a lei prevê o pedido
contraposto. Então vamos guardar. Eu tenho reconvenção no processo civil, mas eu não tenho reconvenção no juizado especial de pequenas causas, Lei 9.099. Ao invés de chamar reconvenção no juizado especial, nós vamos chamar de pedido contraposto. Guardou? Reconvenção no processo civil, pedido contraposto no juizado especial de pequenas causas. Está lá no artigo 17, parágrafo único, artigo 31 da Lei 9.099 de 95. Agora, outra hipótese, nós falamos que o pedido é certo, o pedido é determinado, e nós vamos aprender aqui agora no artigo 325 que o pedido será alternativo. Então, o pedido pode ser alternativo. Agora, quais são as hipóteses em que o pedido é alternativo? Quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Então, o que é pedido alternativo? Quando o devedor puder cumprir por mais de um modo a obrigação que deva ser cumprida. Pedido alternativo. Ou isso ou aquilo. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Então percebe? Se pela lei a escolha couber ao devedor, o juiz vai assegurar a ele cumprir a obrigação de um jeito ou de outro, ainda que não tenha formulado pedido alternativo. Então, mesmo que ele não faça o pedido alternativo, o juiz vai autorizar ele cumprir de uma forma ou de outra. Na próxima aula, continuaremos a partir do artigo 326. Lembrando que nós estamos tratando aqui apenas dos pedidos, apontando os pontos mais cruciais para uma prova. Grande abraço, até o próximo bloco.